Bem-vindos ao nosso encontro sobre sucessão familiar. Você é nosso convidado a se assentar à mesa, tomar um cafezinho com a gente e esclarecer as suas dúvidas sobre sucessão empresarial e familiar. Nós trouxemos hoje algumas perguntas muito frequentes no nosso escritório que nós gostaríamos de dividir com vocês hoje, porque nós acreditamos que elas podem sim te auxiliar, trazer clareza aos seus pensamentos, principalmente a você, sucessor, que está passando por esse processo de transição familiar, empresarial. Nós temos certeza que o que nós vamos conversar aqui hoje vai te enriquecer profundamente e você não vai sair dessa conversa ao mesmo. O mais importante é a gente não encontrar defeitos naquele que nos antecede. Por quê? Nós carregamos características próprias. E isso é inerente de cada ser humano. O nosso pai não vai ser igual a gente. E ele tem as qualidades dele, nós temos as nossas qualidades. Acho que o grande lance aqui é a gente encontrar o equilíbrio e colocar todo mundo numa mesma forma, pegando as habilidades de um, as habilidades de outro e pensando num bem maior, o legado e o patrimônio. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de sucessão, é falar de um legado. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre enriquecer, mas é sobre pegar tudo aquilo que foi construído a duras penas, né, pela sua família e proteger aquilo e levar para as próximas gerações, mantendo princípios, valores. Muitas vezes a gente encontra conflitos, muitos conflitos, né? Muitos conflitos entre o antecessor, né, e o sucessor, porque de fato é normal, é um conflito de gerações. Só que se você antecessor e você sucessor tiverem os mesmos valores, a chance da construção de um legado bem-sucedido é muito maior. Então preze sempre por isso. Quer construir algo? Construa um legado. Faça essa opção. Não construa só uma empresa ou só uma família, mas construa um legado para várias gerações posteriores a você. As melhores histórias, elas de fato estão aí. Quando você leva o sucessor para o chão de fábrica, a diretoria, você está mostrando para ele como aquela empresa é constituída. Uma empresa ela é feita de muitas mãos, não se faz empresa sozinho, não existe isso. Mas uma empresa bem-sucedida, que tem diretores, CEO, CFO, bem-sucedido, são aqueles que passaram por todas as esferas da empresa, que conhece cada cantinho dela, que sabe a dificuldade de cada área da empresa, que sabe o sucesso de cada área da empresa. Então, para a gente falar de uma sucessão bem feita dentro de uma empresa familiar, nós temos que desenvolver o nosso sucessor à margem daquilo que aquela empresa é, para que ele entenda seus valores, seus princípios, com quem ele está lidando. Isso é muito importante e vai fazer com que ele suceda o seu pai ou a sua mãe de uma forma muito mais gloriosa mesmo, porque é leve. Quando você conhece sobre o que você está falando, quando você conhece o que você está vendendo, se torna tudo muito mais leve. Não é chegar ali porque é uma obrigação de sucessor. Não é chegar porque um dia, nossa, caiu um no meu colo. Não é sobre isso, é sobre amar. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Quando nós entendemos que as emoções elas são delimitadoras do nosso sucesso, isso faz total diferença. E principalmente para a gestão de um patrimônio que você está recebendo. Aquela família que prepara o seu sucessor emocionalmente forte, ela está criando uma empresa emocionalmente eficaz. Então, quando nós recebemos pessoas que conversam com a gente, que dizem, o meu filho vai ficar com a minha empresa, a minha filha vai ficar com a minha empresa, a primeira pergunta que eu faço para essa família é,
ele é emocionalmente capaz de gerir essa empresa? Por que eu digo isso? Porque nós tendemos a nos emocionarmos com muitas coisas que permeiam as relações familiares. E por conta dessas emoções que nós temos, que somos humanos e temos emoções, isso acaba interferindo naquilo que não deve ter emoção, mas que deve ter razão, que é a empresa que você está construindo, que é o legado que você vai deixar. Então, o grande equilíbrio de tudo aqui é a gente conseguir colocar dentro de uma balança, um lado, a família emocionalmente saudável, do outro, as finanças emocionalmente estáveis. E é muito legal pensar nisso, porque uma família equilibrada gera uma empresa equilibrada, porque não adianta, empresas passam por altos e baixos, isso é comum, principalmente numa economia como a nossa. Mas se a pessoa que está à frente, ela passa segurança para os seus funcionários, ela passa segurança para a diretoria da empresa, ela é estável enquanto as suas emoções, eu sinto que o mundo pode estar caindo ao redor, mas dos exemplos que nós temos, que nós já vivenciamos, aquela pessoa que traz certeza, segurança, de continuidade, de saber, eu estou aqui porque o meu legado é mais forte do que qualquer crise financeira e eu vou lutar por ele até o fim. É esse sentimento que nós sempre projetamos nos sucessores que nos buscam para conselhos, para auxílio, né, para montar uma estrutura de sucessão patrimonial, de sucessão empresarial, é trabalhar as emoções dele a ponto que o mundo está caindo ao meu redor, mas aqui eu sei no que eu estou firmado, eu sei o legado que eu quero passar para as próximas gerações e isso me mantém firme. Sim. Eu gosto muito da figura do CEO familiar. Sim. E você falou um pouquinho disso na sua aula, porque o CEO familiar, ele é uma figura que ninguém espera ter dentro de uma família. Nós temos exemplos muito legais nesse sentido, de CEO que define qual escola os sucessores vão estudar, quais experiências internacionais que eles vão ter, literalmente preparar o sucessor para aquilo que ele vai receber, para aquilo que ele vai receber, aquela empresa. E todo o planejamento de vida é feito pelo CEO da família, que é diferente do CEO da empresa, que são funções completamente diferentes. Alguém que sabe olhar, sabe estabelecer pontes entre os membros da família. Então, ter um CEO para a família é sempre um exemplo, né, e algo que nós sempre vamos implementar na nossa gestão de sucessão empresarial e familiar. Idade para ingressar dentro da empresa. É fato que ninguém amadurece do dia para a noite. Todo mundo precisa de idade para amadurecer. Alguns mais cedo, né? Outros um pouco mais tarde. Mas quando a família se conhece, quando eles despertam esses laços de conhecimento um do outro, quando eu consigo ver que o primo às vezes está mais maduro do que outro, e aí eu começo a pensar como essas pessoas vão entrar para dentro da empresa, nós conseguimos entender qual que é a dinâmica. Às vezes, um amadurece mais rápido do que o outro, né? A aptidão mesmo que a pessoa tem e o talento que cada um possui, né? E eles colocaram uma idade que a partir de determinada idade seria ideal para o ingresso desse sucessor dentro da empresa. E é uma família grande, então nós estamos falando de vários sucessores, várias gerações, eles já estão acho que na terceira ou quarta geração da família, né, dentro de uma empresa enorme. E esses sucessores, eles têm uma idade, porque é onde a família entendeu que precisava de um certo amadurecimento, se eu não me engano era em torno de 25, 26 anos. Além disso, eles tinham algumas outras regras também, que eram trabalhar fora da empresa e quando entrasse na empresa, eles iriam para o chão de fábrica, para poder viver aquilo que a gente falou com vocês, degrau por degrau, conhecendo aos poucos todos os lados da empresa, todos os funcionários da empresa, para que não fique aquela ideia de que não foi por mérito que ele chegou ali. É quando a empresa está disposta a receber o sucessor, porque esse é um ponto crucial. Muitas vezes, quando o sucessor chega e ele já é colocado numa posição de gerência, de diretoria,
e as outras pessoas da empresa não conhecem, não gera uma empatia. E quando gera empatia da empresa, já conhece o sistema de liderança daquele sucessor, como ele funciona, às vezes ele nem vai chegar como estagiário, ele já vai chegar como um líder de área, mas ele vai passar em várias áreas, gera aquele sentimento de eu conheço quem está ali, eu sei quem é o CEO da minha empresa. Gera um distanciamento dos empregados, das outras pessoas que serão subordinadas a ele, não gera esse distanciamento, e isso é muito importante, porque você que é que criou a empresa, que fundou a empresa, você precisa ensinar os seus empregados a receberem o seu sucessor. E você também precisa ensinar o seu sucessor a tratar aquelas pessoas que estão lá, às vezes, antes mesmo desse sucessor. Há 20, 30 anos a pessoa até, tá ali. E aí, de repente, o sucessor chega e vai estar numa posição que, às vezes, um gerente está lá há 40 anos e aí o sucessor tem 25. Então, isso tudo causa uma certa estranheza no ambiente de trabalho. Então, esse preparo daquele líder para preparar os empregados para receberem um sucessor e também de ensinar o sucessor que aquelas pessoas são importantes sim para a sua empresa, é o equilíbrio certo para o sucesso. Fazer com que os seus funcionários de carreira que estão ali há anos, os seus diretores, né, que eles amem esse sucessor e estejam dispostos a entender que esse sucessor também vai ter altos e baixos. É passar pelo processo de crescimento e de amadurecimento desse novo líder que está nascendo. E entender que quando ele estiver maduro o suficiente, todos vão colher as benesses dessa maturidade. Não faça um planejamento empresarial engessado. Esteja disposto a saber que o mundo muda, as pessoas mudam. Antes, quem amadurecia mais tarde, às vezes vai estar amadurecendo mais cedo, vai formar mais cedo na faculdade, vai ter uma experiência internacional muito mais cedo. Até porque se você está falando de preparar o seu sucessor desde o berço, você está dizendo que ele pode ficar pronto antes do tempo que você imagina. Então, não se engesse. Deixe com que o seu planejamento empresarial seja flexível a entender que se um sucessor te demandar uma entrada mais cedo na empresa, talvez seja o momento, ele está apaixonado, ele quer fazer aquilo dar certo e não tem nada melhor do que uma pessoa preparada e apaixonada pelo que está fazendo. Então, nunca engesse nem o seu planejamento sucessório, nem o seu planejamento empresarial, porque a vida muda, a vida é dinâmica, a gente vive num mundo extremamente globalizado, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais cientes do que querem, né? E querendo apostar e querendo estar engajada naquilo que se tornou o sonho dela. E que tarefa bem completada. É quando o antecessor consegue mostrar para o sucessor que aquilo ali pode ser um projeto de vida maravilhoso para ele e ele ama aquilo e ele começa a tratar aquilo ali como a menina dos olhos dele. Outra coisa, quando a gente fala de não engessar, a gente também não pode engessar os filhos, porque às vezes o filho não vai suceder a sua empresa. E ele vai ser bem-sucedido fazendo algo que não tem nada a ver com o que aquela empresa se dispôs a fazer no mercado. Então, você também precisa entender que colocar o filho lá só porque ele tem nome e é do seu sangue vai fazer o seu império ruir. E a sua empresa que existe há 50, 60, 70 anos, você coloca na mão de uma pessoa que não ama aquele lugar e tá tudo bem se ele não gostar de estar lá, mas que na mão de uma outra pessoa que tem expertise e que tem habilidade, o seu legado vai ser perpetuado. E na mão daquele que não quer ficar lá, talvez o seu legado seja destruído. E o meu conselho para você, sucessor, se encontre primeiro. Entenda quem você é, os seus gostos, o que você gosta de fazer, o que desperta paixão em você. Porque só assim você vai conseguir entender se o seu lugar é ou não dentro da empresa familiar. E se não for, tá tudo bem. E se for, que bom! Tenho certeza que a sua família também vai ficar muito feliz. Não tenha medo de abraçar quem você é e seja excelente no que você se propuser a fazer. Seja dentro ou fora da sua empresa familiar, faça com amor, faça com zelo, ame de todo o coração, trate mesmo como se fosse a menina dos seus olhos, algo extremamente precioso para você.
Coloque isso como prioridade na sua vida. Você quer estar na empresa familiar? Se prepare. A empresa não é obrigada a te receber de qualquer jeito. Ela está ali muito antes de você. Ela quer te receber sim de braços abertos, mas ela quer receber alguém que tenha pulso, liderança, firmeza nas decisões e que principalmente saiba olhar para o futuro e direcionar as pessoas que estão debaixo dela. Ninguém gosta de andar se sentindo cego e perdido. As pessoas gostam de direção, as pessoas gostam de paixão. Então, seja alguém que trate com amor, carinho e determinação aquilo que está disposto a fazer. E o meu conselho para essa família que vai preparar esse sucessor, o primeiro deles, diálogo, direto e reto, com amor, óbvio. E o segundo conselho, o preparo psicológico, emocional e técnico. Porque, como a Raquel disse, a empresa não é obrigada a receber você de qualquer forma. Então, as suas emoções precisam estar equilibradas para que a sua sucessão seja perfeita. Se você está passando por esse momento e quer se preparar da melhor forma, eu tenho um convite muito importante para você. Nos procure nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui disponíveis para te atender, para entender um pouco melhor sobre a sua família e sobre a sua empresa e te auxiliar por todo esse processo de transição.